Fala meu irmão, fala minha irmã, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Gilbert Vilalva e se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o segundo princípio batista. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu te aconselho a ouvir o primeiro vídeo da série. O que seria o segundo princípio batista? O conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então vamos pegar por partes para nós entendermos o que é essa afirmação, que é a maior das 5, o que ela quer dizer. Primeira ideia é que a Igreja Batista é uma igreja formada por uma comunidade local. O que seria isso? Uma comunidade local, esse conceito de comunidade local, ele está relacionado a pessoas organizadas de maneira duradoura. Ou seja, quando uma igreja batista é formada, o pensamento dessa formação é sempre um pensamento de atuação a longo prazo naquela comunidade que ela está inserida. A ideia não é uma estruturação transitória. Quando se forma uma igreja batista numa localidade, a intenção é que ali seja feito um trabalho de longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa comunidade local ela é democrática. A Igreja Batista ela tem essa característica muito forte, a democracia. Como o nosso país é democrático, eu acho que fica até mais fácil de entender esse regime. Como é que funciona o regime democrático da Igreja Batista? Primeiro ponto é que todos os membros de uma Igreja Batista eles têm voz. Todos os membros eles têm direito a opinar e eles devem opinar. Eles devem fazer parte das decisões da sua igreja. Mas não somente isso, como que essas decisões são tomadas dentro da Igreja Batista? A Igreja Batista ela toma suas decisões através de assembleias. Então, é convocada uma assembleia, são levantados os temas da assembleia, então esses temas são colocados para votação. E aquele tema, dentro dos temas, a decisão que tiver a maioria dos votos, então é a decisão que é tomada. Aqui nós só temos que lembrar de uma coisa. Os princípios eles não podem se contradizer. Apesar de nós sermos uma igreja democrática, nós não podemos sugerir, nem votar e nem aprovar quaisquer coisas que, porventura, vá de encontro com qualquer um dos outros pontos. Então nós não podemos sugerir nada que vá de encontro à Bíblia e, consequentemente, nada que vá de encontro à Bíblia pode ser votado e vencer uma proposta, ok? Então, só lembrando disso, apesar de nós sermos democráticos, nós estamos sujeitos sempre ao que a palavra nos ensina. Então, nós não podemos sugerir nem adotar nada que vá de encontro à Bíblia. Nós somos também uma igreja autônoma. Por que nós somos uma igreja autônoma? A Igreja Batista ela é conhecida por ter uma forte cooperação entre as igrejas. Uma igreja coopera muito com a outra, seja diretamente ou através das associações, das convenções. Apesar disso, cada igreja ela é livre para tomar suas decisões, sejam elas de caráter doutrinário, definição de missão, definição do corpo eclesiástico, entre outras questões. Aí, quando a igreja pede auxílio da associação, da convenção, pede auxílio de uma igreja irmã, a igreja recebe esse tipo de auxílio, esse tipo de instrução muitas vezes. Porém, a igreja ela é autônoma para tomar as suas decisões. Então, a associação, a convenção ou mesmo uma outra igreja, ela não pode definir ou interferir quem será o pastor daquela igreja, como vai ser a questão dos louvores que serão tocados nessa igreja. A igreja sempre tem autonomia para ela mesma definir todos esses pontos de forma democrática através de suas assembleias, ok? Outro ponto, a igreja ela é formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Esse último ponto, ele fica por último, mas ele não é menos importante. Na verdade, ele acaba sendo mais importante, essa é a própria definição do que é ser uma igreja, ou como fazer para fazer parte efetivamente do corpo de Cristo. Quando a gente lê Tito 3, 4 e 6, diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente,
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a igreja é formada por pessoas que foram lavadas e renovadas no Espírito Santo. A igreja é formada por pessoas que foram lavadas e renovadas no Espírito Santo, que se arrependeram e que creram, e que depois que se arrependeram e creram, que confessaram publicamente, de maneira livre e consciente, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, simbolizado assim na imersão, a morte do velho homem e o novo nascimento. É o que nós chamamos de batismo. Então essa pessoa que foi regenerada, foi lavada pelo Espírito Santo, que confessou publicamente que Jesus Cristo é o seu único Senhor, o seu Salvador, e que no ato simbólico do batismo morreu para o velho homem e renasceu para a nova vida, para uma vida em Cristo. Essa pessoa então agora ela faz parte da igreja de Cristo, faz parte também da igreja local. Então essas são as características do segundo princípio batista que nos vai explicando aqui, que nos explica quais são os princípios de ser igreja. O segundo princípio é um princípio que nos explica o que é ser igreja. O que é ser igreja de Cristo, o que é ser igreja batista. Tá ok? Então esse vídeo de hoje foi sobre isso. Deixa aqui nos comentários como é que foi a sua experiência de batismo. Cara, a minha foi bênção demais. Eu lembro de muita alegria, os irmãos alegres também. Foi muito emocionante na minha vida. O momento do meu batismo realmente foi uma divisão na minha vida, né? Uma conversão, um divisor de águas, um momento único na minha vida. Deixa aqui como é que foi o seu momento de conversão. Fiquem com Deus e até a próxima.